Cara, vocês fazem um trabalho magnífico, só pra mim fazem um trabalho magnífico com jovens. Vocês conseguiram voltar a atrair os jovens pra política. Pro debate, na verdade. Porque teve muito jovem aí também que foi pra política, mas foi jogado lá na época dos conflitos, onde nasceu o MBL, onde não nasceu política nenhuma naquela porra. Mas vocês têm essa atração muito grande. E o que fazer, cara? Porque eu tenho uma preocupação cada vez maior. A gente dependeu do Lula, cara, pra gente poder voltar a discutir política no Brasil, pra gente poder voltar a ter liberdade, pra gente não passar mais um mandato na mão do genocida do Bolsonaro, porque a gente ia acabar de vez. Ia acabar de vez. A gente ia voltar pra escravatura. E a gente teve que depender do nosso barbudinho velhinho. Pô, a juventude tem que estar aí. O que fazer cada vez mais para atrair o jovem para política? Cara, essa aí é uma pergunta de R$1 milhão, mas olha só, eu acho que essa geração de esquerda que nos liderou até aqui, o Lula no PT, no PSOL, pessoas como Luiz Erundina, Ivan Valente, Chico Alencar, já estão aí todos na casa dos 70 também. Já estão tudo. Essa geração... A gente devia estar dando descanso para eles agora. Exatamente. Essa geração que nos liderou até aqui, Brinquinho, tem dois méritos incríveis. Um que é derrotar a ditadura militar. Foi a turma que garantiu que a gente pudesse estar aqui agora fazendo esse podcast, conversando, sem estar com a polícia na porta aqui embaixo. A segunda coisa é eles organizaram uma agenda de interesse dos trabalhadores. Um programa que envolve reforma agrária, luta por direitos, liberdade para os sindicatos, consolidação do sistema único de saúde, educação pública gratuita e universal. Ou seja, tinha um programa de mudanças e de democratização do país que essa turma pensou nos anos 80 e implementou ao longo dos anos 90, dos anos 2000. Sim. Então esses caras foram incríveis. Qual que é o problema, bicho? Eles já são septagenários. E o mundo mudou. E o Brasil mudou. Então, se a gente não tiver uma esquerda, isso é uma coisa que eu estou obcecado, meu livro também é sobre isso, se a gente não tiver uma esquerda capaz de entender as mudanças que o mundo e que o Brasil estão vivendo, a gente não vai conseguir se conectar com as pessoas, com os jovens, não só com os jovens, com as pessoas em geral, mas principalmente com os jovens, porque os jovens vivem essas mudanças muito mais fortemente. Pô, cara, e vivem e é rápido. Eles aprendem. Ontem eu tive com o presidente do Sebrae, nosso amigo Décio Lima, lá que foi deputado federal do PT de Santa Catarina, um grande amigão. E o Décio me diz, Juliano, o Sebrae aqui é importante, porque o Sebrae fala de uma coisa que está ganhando cada vez mais força na cabeça da juventude, que é o tal do empreendedorismo. Só que na cabeça dos nossos inimigos, do neoliberalismo e tal, empreendedorismo se vira, meu velho, dá teu jeito aí. E na cabeça do Décio, que é um cara de esquerda, não, empreendedorismo é ajudar o cara a se posicionar num mundo cada vez mais complexo, onde as relações de trabalho estão cada vez mais fluidas. E ele me diz o seguinte, eu tenho uma pesquisa aqui, Juliano, 60% dos jovens não quer ter carteira assinada. Não quer ter, não é que não tem, não quer ter. Já é uma derrota do ponto de vista ideológico do nosso projeto de garantia de direitos. Então, cada vez que o presidente Lula fala, eu vou garantir que cada um tenha carteira assinada, ele não está falando com 60% da juventude. Então, nós temos que, de alguma forma, olha que louco isso, cara, que eu tô falando. Então, nós temos que, de alguma forma, que atualizar o nosso discurso para poder falar com as pessoas que estão aí. Puta, é muito grave isso, cara. Agora você me assustou. Não é que não tem, não quer ter. Não quer ter, não tem, a gente já sabe, mas não querer ter é foda, porque não tá entendendo. E sabe qual é a importância disso, bicho? 70% da riqueza produzida nesse país vem do setor de serviços, que é comércio, pequenos empreendimentos, profissionais liberais, escola, hospital e tal. É 30%, que a gente fala agronegócio, a indústria, isso aí é 30%, meu velho. 70% da riqueza que esse país produz está no mercado interno, setor de serviços. E parte dessa riqueza, hoje, é produzida pelos pequenos empreendedores, o dono da farmácia, a costureira do bairro, a manicure, a pedicure, entende? Também o moleque que está entregando comida no aplicativo e tal. Então, nós temos que pensar resposta para essas novas questões. Os nossos velhinhos, quando tinham nossa idade, lá nos anos 80, eles tiveram que dar respostas para as mudanças que o mundo estava vivendo. Pô, cara, o socialismo soviético estava entrando em crise. Tu imagina o que foi para esses caras ter que dizer, pô, como é que eu continuo sendo de esquerda agora que a União Soviética acabou? Para eles foi uma puta crise, um puta desafio. E nós também temos um desafio, o mundo mudou. Você sabe quando Lula era do Sindicato Metalúrgicos, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores, hoje tem 7 mil. É verdade. Mudou. Tudo. Pensar que todo mundo... A classe operária, aquela classe operária dos anos 80, hoje é uma classe operária pequena, hiper especializada, com salários altos, comparado com a média, né, do povo brasileiro, e que já tem pouca identidade com as ideias de esquerda, porque está com a vida mais ou menos resolvida.
Essa é a coisa. Então, eu acho que nós precisamos de uma esquerda capaz de se conectar com as mudanças, ou seja, que fale sobre as mudanças, que pense sobre as mudanças e que quando não tiver resposta, diga, e sobre isso aí eu não tenho resposta ainda, vamos pensar junto? Vamos pensar uma saída junto? Questão ambiental. Porra, nós vamos continuar falando que é só para tirar petróleo o resto da vida. Quando o mundo inteiro está pensando em formas de substituir o petróleo por outras fontes de energia. É verdade. E nós só falamos de Petrobras, de tirar petróleo. Pô, agora tá. Outro dia tinha não vou falar para poupar, mas um sujeito do governo defendendo meter uma plataforma de petróleo na bacia da foz do Rio do Amazonas, cara. Você é louco. No Amapá, entendeu? Pô, nós vamos fazer isso num governo de esquerda, cara. Não precisa. Vamos investir em tecnologia. Vamos botar aqui um monte de planta industrial com em parcerias internacionais, com outros países, com outros parceiros, para fazer microprocessador, bateria de lítio, alta tecnologia, entendeu? Nós temos aí com as nossas hidrelétricas, você pode produzir hidrogênio verde, que agora é o combustível do futuro, está se falando de ter um tipo de hidrogênio produzido a partir da energia gerada pelos reatores de hidrelétrica. Nós temos um monte de hidrelétrica. Então vamos dar um passo... Porra, cara. Pela vamos dar um passo à frente. Mudar isso ainda. Então, eu ia falar de juventude, mas falei de outra coisa muito mais complexa. Mas, de alguma forma, é sobre a juventude. Sabe por quê? Porque sobre o futuro, cara. Sobre o futuro. Nós temos que pensar o futuro. Você vê, os jovens também enxergam as coisas diferentes já. Enxergam. Estão pensando em um futuro verde, estão pensando em outras situações totalmente diferentes do que a gente pensava lá atrás.